Shalom, shalom, bom dia. Hoje a gente vai ler 1 Timóteo de 4 a 6 e Salmo 119, do 65 ao 80. Timóteo 4. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu processo. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Preserve neles, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que ouvem. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas o exorte, como se ele fosse o seu pai. Exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se a viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo bem, recebendo dos seus pais e avós. Por isso, agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúva, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, e seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessas listas as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Deus, a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu compromisso prioritário. Além disso, aprendam a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto,
Aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, pois, já se desviarão para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas na família, devem ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno de seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. A seguir, essas instruções são sem parcialidade e a não fazer nada para favoritismo. Não se precipite em impor as mãos, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, como antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecadores de outros se manifestam posteriormente. Da forma, as boas obras são manifestas, e as que não o são não podem permanecer ocultas. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem tratá-los com desrespeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servir-lhes ainda melhor, porque os que beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e encorajem essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e não entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre que têm a mente corrompida e são privados de verdade, os quais pensam que a piedade é a fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e que nos vestir, estamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviarão da fé e se afligirão com muito sofrimento. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida. É de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a confissão. Eu recomendo que guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo.
Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o qual que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ordene os ricos deste mundo que não sejam arrogantes nem põem a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê generosamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmo um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolva com o que diz respeito à verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando, alguns se desviarão da fé. A graça seja com vocês. Salmos 119, do 65 ao 80. Tratastes com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua palavra. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois, confiando nos teus mandamentos. Antes de ser castigados, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus estatutos. Os arrogantes mancharão o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é torpe e insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus estatutos. Para mim vale mais a lei que decretastes do que milhares de peças de prata e de ouro. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que te temem me virem, se alegrarão, pois a tua palavra depositei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que, pela tua fidelidade, me castigaste. Seja o teu amor leal, o meu consolo, conforme a promessa que fizestes ao teu servo. Alcança-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo. Eu, porém, meditarei os teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração íntegro para com os teus estatutos, para que eu não seja humilhado. Amém. Amém. Pensa, né, gente? A gente vê Paulo ali dando uma orientação fortíssima, meu Deus, fortíssima a Timóteo, né? A confrontar, na verdade, os líderes que começaram, de uma certa forma, a pregar um evangelho de engano, né, na igreja. E esse discurso era, ou seja, eles estavam focados em um tipo de discurso, né, teológico, e através disso eles começaram a se perder com as mentiras. E Paulo vai dar um nome dessa doutrina como doutrina de demônios. A gente vai ver aí no capítulo 4, né, verso 1 e 2. Ele vai citar sobre essa doutrina. E se nós pararmos e vermos, é o que está acontecendo hoje em algumas igrejas, que vem, de uma certa forma, tentando trazer um ensino de engano. Né? Então, Paulo começa a trazer um alinhamento através da vida de Timóteo, né? Uma visão totalmente diferente, uma visão de cultura
do reino, né? Enquanto os líderes, eles se preocupavam em uma visão totalmente humana. E aí, o que vai acontecer, gente? Nós vamos ver isso claramente nos demais capítulos, né? Onde Paulo ele começa a confrontar, por exemplo, pessoas que tinham riquezas. A gente acabou de ver nesse capítulo 6 que ele começa a falar que os ricos, né, de uma certa forma, precisam focar na palavra e não deixar com que aquilo suba na cabeça. Então, é interessante porque, se a gente for parar para pensar, gente, as pessoas acabam pegando os textos isolados e começam a lançar uma doutrina de engano. O que aconteceu aqui? É bom a gente deixar claro nessa manhã que Paulo, a gente vai ver alguns textos bíblicos que Paulo ensina os líderes a ensinarem também a igreja a ter uma vida de abundância, de prosperidade. E aqui o que aconteceu? Os líderes começaram a se perder, começaram a se afastar da fé, dos princípios, e por isso que ele começa a falar, não, volta para cá, tenha um foco. A gente vai ver, por exemplo, em alguns textos, né, que Paulo ensina a ter uma mente abundante e não escassa. Sermos generosos como? Ofertando. A gente vai ver nos Gálatas, tem uma palavra que fala que o que está sendo instruído na palavra precisa partilhar com aquele que instrui. Generosamente, ou seja, gente, compartilhando seus bens, sendo abundante a ponto de você financiar, ou seja, patrocinar aquela pessoa que instrui através de quê? Através do ensino. Então, a gente precisa desmistificar e tirar essa mentalidade aqui, porque Paulo, em nenhum momento, está falando que nós não devemos ser pessoas prósperas. Não tem nada a ver com isso. Paulo, ele nos ensina a sermos pessoas prósperas, abundantes. A gente tem alguns casos que ele fala que eles viviam, né, na doutrina dos apóstolos, e todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas finais eram feitos, e vendiam suas propriedades e seus bens, distribuem a cada um conforme a sua necessidade. Paulo vai falar, mantenham foco na palavra, vocês estão se desviando dos princípios. Inclusive, ele até vai falar, né, que as pessoas começaram a evidenciar na questão de exercícios físicos e tudo. E aqui ele chama a atenção dessas pessoas que começaram a se desviar do foco e focar só no exercício físico, por exemplo. E a gente vai ver também que o exercício físico, assim como Paulo fala também, né, sobre a questão do corpo, alma e espírito, nós devemos cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, da nossa mente. Então, a gente precisa entender melhor esse contexto, para depois a gente não falar que nós não possamos ser ricos, prósperos, e Paulo está falando aqui justamente de termos uma vida em abundante, sim, porém, mantendo o foco aonde? Nos princípios e na palavra do Senhor. De maneira alguma, aqueles líderes, eles queriam, de uma certa forma, se desviarem dos princípios e colocando questões teológicas, mentiras, falsas verdades, para tentar ensinar isso para o povo. E Paulo começa a instruir a Timóteo, falando, não, eles estão começando a se desviar, não, vamos lá. Vamos fazer aqui, Timóteo, um alinhamento. E ele começa, então, a confrontar a todos, principalmente ali até mesmo a questão das viúvas e tudo. Então, queridos, para essa manhã,
A mensagem, a reflexão é nós mantermos foco nos princípios. Amém? Mantermos o foco na palavra, em uma mente abundante e não escassa. Tá bom? Paulo, ele fala muito sobre isso, de nós sermos tão abundantes a ponto de nós dividirmos todas as nossas propriedades, todos os nossos bens com o próximo. Ou seja, isso é riqueza, isso é prosperidade. Deus quer nos dar tanto, queridos, a ponto de nós entregarmos, a ponto de nós primiciarmos, a ponto de nós ofertarmos, e ofertarmos com excelência, pode ser através de generosidade, como ofertar o seu trabalho, ofertar o seu serviço na casa do Senhor, tudo com excelência. Então, nessa manhã, nós precisamos sair daqui com essa mente, de ter o nosso foco voltado para a palavra e para os princípios do Senhor, sem nos desviarmos, amém? Através de uma doutrina de engano, e sim, na verdade, numa cultura do reino, uma visão totalmente que edifica as nossas vidas espiritual. Amém? Shalom, shalom a todos.